Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje eu quero falar de um filme que eu devia ter assistido antes de fazer aquele meu vídeo sobre os melhores filmes de terror de 2022, porque eu queria ter comentado um pouco sobre ele, embora eu não fosse incluir ali na lista dos 5 melhores. Esse filme é Marcas da Maldição, ou Incantation lá na gringa, um novo found footage da Netflix, que ali entre erros e acertos acaba entregando um resultado bem interessante. Quer saber mais sobre esse filme? Então, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! O terror asiático, seja de países como Japão ou Coreia, sempre teve uma pegada diferente do terror de Hollywood. E ao que parece, a galera lá de Taiwan tá fazendo o possível para colocar o nome do seu país entre aqueles de maior destaque quando o assunto é cinema de horror. Tanto Incantation quanto The Sadness são filmes taiwaneses desse ano que surpreendem aí pela criatividade e pela qualidade, embora, ao meu ver, The Sadness ainda esteja bem acima de Marcas da Maldição. Já quando o assunto é terror na Netflix, o resultado é sempre uma incógnita, né? A gente nunca sabe se vai vir um terror bom, como foi o caso de Apóstolo, de 2018, ou uma desgraceira genérica, como foi aquele Rua do Medo lá do ano passado. E é por isso que eu fiquei com um pezinho atrás quando eu vi esse filme no catálogo do Netflix e acabei demorando para assistir. Felizmente, o resultado é sim muito bom, embora não seja nenhuma grande obra de arte. Marcas da Maldição é um found footage dirigido e roteirizado pelo Kevin Ko, um diretor que decide nesse filme utilizar 2 linhas de tempo intercaladas para contar a história de uma mãe e de sua filha, que após 5 ou 6 anos do nascimento da garota são finalmente reunidas e passam a morar juntas. O que acontece com essas duas a partir dos primeiros dias que elas estão morando juntas é o que acompanha a linha principal, o presente do filme, enquanto a linha secundária vai mostrar alguns eventos traumatizantes do passado da personagem principal que tem relação direta com as coisas estranhas que começam a acontecer com ela e com a sua filha na primeira linha. O fato do filme acompanhar essas 2 linhas temporais de forma intercalada pode deixar algumas pessoas um tanto confusas se não prestarem a devida atenção. Mas, ao meu ver, isso é um problema secundário, porque o filme compensa criando um clima tenso ao longo do filme inteiro, com algumas cenas bem assustadoras no meio, embora tenha alguns jump scares ali que eu acho, pessoalmente, que não precisava. Felizmente, esses momentos são bem raros no filme. O diretor ele sabe muito bem aproveitar o material que tem, e ele vai intercalar elementos ali do cinema de horror sobrenatural com algumas cenas bem gráficas e até mesmo com algumas pitadas ali de um horror corporal. É uma mistura que podia muito bem dar bem errado, mas que nesse filme acaba funcionando de um jeito bem interessante. É um longa eficiente, no sentido de que prende a nossa atenção tanto para saber o que acontece na linha do tempo principal quanto na linha do tempo secundária, e nesse sentido o formato found footage ele ao mesmo tempo ajuda e ao mesmo tempo prejudica. Eu digo isso porque o grande trunfo, o grande ponto forte do found footage é justamente a imersão. E isso funciona muito bem quando há uma justificativa para tudo ali estar sendo filmado pelos personagens. Geralmente quando os personagens são membros de alguma equipe de filmagem ou que estão em alguma situação com o objetivo de filmar alguma coisa, essa justificativa ela vem de forma natural. Como é o caso de filmes como Hack, Bruxa de Blair, o clássico, né, ou Grave Encounters. O problema é que, em Marcas da Maldição, isso só acontece na linha do tempo secundária, aquela que se passa no passado. E eu digo isso porque, naquela época, a personagem principal era uma youtuber, junto com seu namorado e o primo desse namorado, que tem um canal que fala sobre mistérios, assombrações, essas coisas aí, meio de caça-fantasmas. E, nessa época em que se passa a linha secundária do filme, eles estão investigando um suposto túnel proibido que fica numa vila lá nas montanhas. Vila essa na qual moram alguns parentes dos 2 garotos envolvidos. O filme constrói muito bem esse lugar, esse cenário, deixando claro desde já do início que tem alguma coisa errada ali. E a gente fica sempre naquela curiosidade de querer saber que porra que tá acontecendo, que entidade que aquela gente venera, que rituais macabros são aqueles e principalmente o que é o dito do túnel proibido, o que tem lá dentro.
E é nessa segunda linha temporal que o filme explora a mitologia por trás de todas as bizarrices que acontecem tanto nessa linha do tempo própria quanto na linha do tempo presente 5 ou 6 anos depois. Pra mim, sinceramente, esse filme podia ser só a segunda linha do tempo. Eles já têm muito material para trabalhar ali, eles têm um lugar muito bem construído e uma premissa bem interessante. De modo que um filme que se passasse só nessa segunda linha, pra mim já seria excelente e inclusive melhor do que essa ideia de duas linhas do tempo intercaladas. Porque, afinal, aquela justificativa para o found footage existe nessa linha do tempo secundária. Afinal, eles são youtubers, eles estão ali para filmar alguma coisa. Já na linha do tempo principal, que se passa no presente, isso não acontece. A gente vê cenas do cotidiano da Lee Ronan, da criança sendo filmada na creche, até alguns trechos com uma câmera dentro do carro que sabe-se lá por que tá lá. Não existe nenhuma justificativa para essa filmagem estar acontecendo. O filme até tenta explicar, mas pra mim foi uma coisa que não colou. O found footage nessa primeira linha soa muito deslocado, parece algo extremamente forçado que quebra essa ideia de imersão, inclusive acaba prejudicando a experiência de quem assiste o filme. Acho que talvez uma saída seria mostrar essa primeira linha temporal como um filme normal, sem o formato found footage, deixando esse só para a segunda linha, intercalando ali imagens desse passado. Mas também, isso são conjecturas, não sei se funcionaria. De forma geral, Marcas da Maldição é um filme que sofre com vários problemas, sem dúvida, mas que no final o resultado geral acaba sendo positivo. Tem algumas cenas bem brutais, tem uma atmosfera bem construída e um background bem criativo, bem desenvolvido também. Para quem curte um terror sobrenatural e para quem não tem problema com essa narrativa quebrada, não linear, vai ser uma ótima pedida. Agora, para quem curte uma narrativa mais direto ao ponto, ou para quem não é muito chegado nesse formato de found footage, sinceramente acho que não vai valer o tempo dispensado assistindo. Para mim, a melhor alternativa é simplesmente fingir que aquela linha principal ali não é found footage, é acompanhar a história, imergir na história, esquecendo que é para seus personagens que estão ali filmando. Se tu conseguir fazer isso, eu acho que a experiência pode ser um pouco melhor para ti. Num geral era isso, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal. E claro, não se esquece de deixar um like se tu gostou do vídeo e de deixar teus comentários, caso tu tenha visto esse filme. Me conta aí o que tu achou. Muito obrigado, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima.